Quais descobertas misteriosas foram feitas nos desertos desta terra, as regiões classificadas como as mais hostis do mundo? Como os arqueólogos e cientistas explicam os mistérios do mundo de areia que nos são tão estranhos, nos quais prevalecem temperaturas insuportáveis durante o dia e temperaturas congelantes à noite? A humanidade pode resolver os enigmas que os desertos protegeram cuidadosamente ao longo dos milênios e agora estão revelando peça por peça? Hoje, nós apresentaremos a você as descobertas mais deslumbrantes já feitas no deserto. Civilização perdida no Saara. Uma equipe de arqueólogos que conseguiu fazer escavações no Saara, financiadas pela União Europeia, encontrou os restos mortais de um povo perdido na parte líbia do Saara. Pesquisadores da Universidade de Leicester conseguiram usar imagens de satélite para mostrar que havia mais de 100 aldeias fortificadas com estruturas semelhantes a fortalezas, bem como várias cidades maiores com sistemas de irrigação, cemitérios de pedra e poços, que podem ser datados de 1 a 500 depois de Cristo. Estes são os restos do reino de um antigo povo berbere, o Garamanten. Parece que este povo é historicamente mais importante do que se pensava, porque eles eram muito mais progressistas do que outros povos da época. Queda do P-40 Kitty Hawk. Em 2012, foi encontrada uma aeronave de combate RAF P-40 Kitty Hawk, que caiu sobre o Saara durante uma turbulência na Segunda Guerra Mundial e está imaculadamente preservada no deserto desde 1942. A aeronave foi perfeitamente preservada e é um testemunho da época. Mesmo a tecnologia ultrapassada ainda funciona parcialmente, uma sensação na história da aviação. O Lago Gafsa. Lac de Gafsa, também conhecido como Lago Misterioso, apareceu inesperadamente em 2014 na estrada On-Larias, a 25 quilômetros na cidade de Gafsa, na Tunísia. A origem ou formação do lago não é clara. A explicação mais provável é que um pequeno terremoto destruiu as rochas acima do lençol freático, empurrando incontáveis metros cúbicos de água para a superfície. Desde a descoberta do lago pelos pastores do deserto, o Lago Gafsa tornou-se uma atração noturna para os locais e uma sensação turística internacional. Os visitantes até se banham ou mergulham no lago. A área é muito rica em fosfato, o que faz com que haja a possibilidade da água ser cancerígena, embora não haja uma proibição oficial de banho no lago. Os resultados do teste para uma possível radioatividade no lago ainda estão pendentes. Vidro do deserto libanês. Existem diferentes teorias sobre o surgimento do vidro do deserto da Líbia. Supõe-se que o vidro provavelmente se formou quando um meteorito atingiu o norte da África, cerca de 28 a 30 milhões de anos atrás. A alta pressão e as altas temperaturas derreteram a areia e a jogaram no meio ambiente. O vidro pode ter sido criado quando esfriou durante o voo. Outra teoria é que uma explosão hidrovulcânica seja responsável pela criação do vidro. Atividades vulcânicas são frequentes, especialmente em grande parte do nordeste do Saara. O vidro do deserto contém 98% de lecatelita, um vidro de quartzo natural. Foi usado como uma ferramenta para objetos de caça durante o período neolítico. O olho da África. Guelb Richat, também chamado de estrutura de Richat em alemão, é traduzido como olho da África, olho de boi ou olho do Saara. É uma estrutura de superfície geológica em forma de anel, semelhante a uma cratera na Mauritânia, no Saara Ocidental. Guelb significa montanha da ilha, no idioma local. O olho da África fica na província de Adrar, que fica a cerca de 40 quilômetros a nordeste da cidade de Kwadani. O diâmetro total do olho da África é de 45 quilômetros. O olho tem apenas alguns metros de altura e consiste principalmente de rocha sedimentar. Inicialmente, presumiu-se que era uma cratera de meteorito, mas as rochas de impacto que se formaram quando o meteorito atingiu a superfície da Terra estavam ausentes. O monte circular também pode ter sido criado por uma explosão vulcânica.
No fim das contas, a origem do olho africano não foi esclarecida. Os cientistas ainda não entraram em consenso. A estrutura é particularmente fácil de ser vista do espaço, e é por isso que é usada pelos astronautas como um ponto de referência durante as missões espaciais. Solo marciano no Saara. No deserto africano, os beduínos descobriram uma pedra que consiste em solo marciano e tem mais de 4 bilhões de anos, segundo um laboratório americano. Assim, a pedra do meteorito é apenas um pouco mais jovem do que nosso sistema solar e dá à humanidade uma visão valiosa da juventude do planeta vermelho. Devido à natureza da pedra, os pesquisadores chegaram à conclusão de que Marte formou uma crosta superficial nos primeiros 100 milhões de anos após sua formação, e que essa crosta é tão antiga quanto a crosta mais antiga da Terra e da Lua. Os cientistas foram capazes de encontrar cristais de zircônio dentro da pedra, o que sugere que a primeira crosta marciana deve ter sido derretida. Isso, por sua vez, fornece indicações sobre o clima inicial de Marte e sua importância para uma ínfima possibilidade de vida. Costa Esqueleto no Mar da Namíbia. A Costa Esqueleto está localizada no norte da Namíbia, no seu interior, que se estende de Swakopmund a Kumene, o rio fronteiriço ao norte de Angola. Geograficamente, pertence ao deserto do Namibe. Do ponto de vista de um geólogo, grande parte da Costa do Esqueleto é uma das paisagens mais antigas do mundo. Grandes peças têm até 1,5 bilhão de anos de idade. O nevoeiro, o surf forte e as correntes imprevisíveis graças à corrente de Benguela ao norte moldaram a costa de uma forma incomparável e tornaram-na muito perigosa para os navegantes durante séculos. Incontáveis naufrágios se encontram perto da costa e da praia, o que ressalta a periculosidade da área para navios. A população local descreve a região como a terra que Deus criou com raiva, e os marinheiros portugueses batizaram o local, que é altamente perigoso para os navios, de Porta do Inferno. Se um tripulante conseguisse se salvar em terra quando seu navio afundasse, sua vida ainda estaria perdida, pois a extrema secura de um deserto costeiro despovoado o aguardava. Na maioria dos casos, o preso não tinha chance de sobreviver e morria de sede em um período muito curto de tempo. Portanto, não é surpreendente que o litoral seja conhecido como Costa do Esqueleto, devido aos incontáveis naufrágios e restos humanos. Mas não apenas os navios e suas tripulações foram condenadas neste local. Os esqueletos de baleias arrastadas para a costa também são características desta costa. Hoje, a região é um parque nacional e se tornou um eldorado para os pescadores devido à abundância de peixes. Raro local de sepultamento descoberto em caverna africana. Uma equipe liderada por um geoarqueólogo e um explorador de cavernas descobriu um raro local de sepultamento em uma caverna na África. O cemitério subterrâneo do século XIV foi descoberto em 2018, nas profundezas da floresta tropical do Gabão, no centro-oeste da África, ao longo da costa atlântica. Centenas de artefatos foram encontrados espalhados entre os restos humanos no fundo da caverna. Os arqueólogos acreditam que essas descobertas contribuirão para o quadro geral do desenvolvimento histórico na África, sobre o qual pouco se sabe. Esta descoberta e única na África, já que praticamente não há vestígios humanos no continente, e os pesquisadores agora estão finalmente aprendendo um pouco mais sobre as condições de vida da antiga população da África Central. Os artefatos incluem 30 esqueletos humanos, bem como dentes perfurados de hienas e panteras. Além disso, foram encontrados restos de ferro em forma de facas, machados e pontas de lança, bem como pulseiras e enfeites de colarinho, que fornecem informações valiosas sobre a cultura da época. As bibliotecas perdidas de Xinguete. Durante a Idade Média, os postos avançados do Saara costumavam estar cheios de viajantes, mercadores e peregrinos que faziam ali inúmeros trabalhos. Os peregrinos são de extrema importância nesse contexto, pois compartilharam seus escritos religiosos uns com os outros e com seus anfitriões. Esses escritos foram mantidos em lugares especiais.
Um desses lugares é Xinguete, mas os raros textos em lugares como Xinguete estão em perigo. Xinguete é uma cidade no planalto de Adrar, na região de Ardar, no norte da Mauritânia. Embora a área seja habitada por pessoas há milhares de anos, Xinguete tornou-se conhecida na Idade Média por seu status de centro comercial. Como um dos poucos postos avançados no Saara, também se tornou um ponto de encontro para os peregrinos da região que estavam a caminho da cidade sagrada de Meca. Uma consequência disso foi o estabelecimento de bibliotecas para guardar os textos religiosos que eram deixados por esses peregrinos durante sua jornada. Hoje, apenas um punhado dessas antigas bibliotecas permanecem intactas, por isso são de grande importância histórica. Mesmo assim, é uma corrida contra o tempo, já que a maneira como esses manuscritos são preservados não os impede da deterioração. Essas bibliotecas não armazenam apenas manuscritos religiosos, mas também obras da áreas de astronomia, direito e matemática. Isso pode ser explicado pelo fato de que Xinguete também foi um centro de atividades intelectuais em seu apogeu. O que há de especial nas bibliotecas de Xinguete é o fato de não terem sido administradas pelo Estado, mas se originaram como empresas privadas e continuam a ser administradas como tal. A coleção de manuscritos é passada de geração em geração até os dias atuais. Por exemplo, no século XIX, Sidi Ould Mohammed Rabot criou uma biblioteca particular que está na mesma família há 4 gerações. A coleção da família Rabot contém até 1.400 manuscritos sobre uma dúzia de assuntos diferentes. Os manuscritos desta biblioteca também são de diferentes períodos. O mais antigo é do século XI e foi escrito em papel chinês. Esta tradição tem várias vantagens, mas infelizmente não garante que os manuscritos sejam armazenados adequadamente. Dessa forma, cada indivíduo gerencia sua biblioteca como achar melhor. Por quanto tempo esses tesouros da humanidade permanecerão conosco, não foi dito. E sua existência continuada não é, de forma alguma, certa. Os achados que acabamos de apresentar são apenas uma parte das misteriosas descobertas que foram feitas nos desertos desta terra. Você acha que tem mais? Você já visitou uma cidade tão misteriosa? Ou está ciente de outras descobertas que não são mencionadas aqui? Por favor, deixe pra gente nos comentários. Dê um like neste vídeo, inscreva-se em nosso canal e nos vemos novamente em breve. Tchau!